Então, o pastor André, ele vai nos transmitir a palavra de Deus. Antes de nós sentarmos, vamos orar com ele e por ele, para que Deus o use e que tudo o que Deus quer falar, ele esteja sensível para partilhar connosco. Ao mesmo tempo, vamos continuar a orar pela sua esposa e sua família, devido a tudo o que aconteceu, mas sabemos que Deus não se descuidou, nem se deixou dormir. Deus sabe tudo e Deus tem um plano em tudo. E como disseram muitas vezes esta noite, Deus vai nos surpreender. Amém? Pai, obrigada, Senhor, pelo teu servo. Senhor, muito obrigada por tudo aquilo que puseste no seu coração, Pai. Que, Senhor, lhe dês coragem, ousadia, Deus, e amor para partilhar o que lhe disseste, mas também nos uses a nós, Senhor, no sentido de ter o nosso coração aberto para ouvir, guardar e praticar, Pai. Ao mesmo tempo, Senhor, ser com a sua esposa em tudo o que ela está a passar, Senhor, que tu acampes os teus anjos ao redor dela, que tu a enches da tua paz, Senhor, e ela possa sentir dia e noite a tua presença com ela. Usa-a grandemente para ser testemunha naquele lugar e ao mesmo tempo cuida das suas filhas, Senhor. Cuida deste lar, abençoa também o pastor, fortalece-o nesta fase e os outros familiares e obrigada por tudo no teu nome, Jesus. Amém. Muito boa noite, graça e paz. Podem se sentar, se faz favor. Mais uma vez, quero agradecer a toda a igreja, o pastor Jones, a irmã Fátima, pelo suporte, pelo apoio, pelas orações. Não gostava de ter mais encorajamento, mas é o Senhor que está na frente, o Senhor que está no domínio de todas as coisas. A Dani ainda está nos cuidados intensivos, não sabemos quando é que ela sai daquilo, mas nós continuamos inabaláveis no Senhor, porque é Ele que formou a Dani, foi Ele que sabe cada célula que há no seu corpo. E certamente Deus tem um propósito para tudo, para todas as coisas. Deus não desperdiça nada, nada. Por isso, eu quero agradecer a Deus, independente da circunstância. Como foi bem dito aqui, eu sei quem eu sou em Deus e sei quem a Dani é em Deus. Por isso eu não tenho nada a temer. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as forças do inferno podem separar-nos do amor de Deus. Por isso, obrigado, continue orando para que ela se restabeleça. Seja qual for o plano do Senhor, nós vamos declarar que nós estamos à disposição absolutamente dEle. Obrigado. Hoje eu gostava de partilhar um bocado mais sobre a palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado a semana comigo, desde o desafio com o pastor Jones, através da Raquel. Obrigado pelo convite. Falar sobre uma temática que também tem a ver com o nosso ano, o ano do serviço. Tivemos aqui, aos domingos eu tenho acompanhado os pregadores e tenho visto que tem sido baseado mais naquilo que nós temos que fazer, mostrar-nos a evidência do que há para ser feito. E eu queria trazer também um bocado de uma das vertentes sobre isso. 3 amigos estavam num deserto por causa de uma viagem, e no deserto, então, esses 3 amigos, eles chegaram até um certo ponto. Eles estavam já cansados, oprimidos pelo sol. E os 3 amigos eram tudo que havia. Não havia bagagem, não havia nada. Só os 3, a companhia um dos outros. E nesse deserto, eis que eles veem algo a brilhar no meio da areia. E dentro daquilo que eles viram a brilhar, o que será aquilo? Será água? Será a solução? E quando eles saíram a correr para ver quem chegava primeiro aquele brilho que havia naquela areia. E quando um deles viu aquilo que era brilhar, e quando ele pegou aquilo, tirou um bocado da areia, e quando ele viu era uma lâmpada. E naquela lâmpada, então, eles pensaram, o que nós vamos fazer com essa lâmpada, nós 3 aqui no meio do deserto? E eis que um sábio deles falou, vamos fazer como naqueles contos das crianças. Vamos passar a mão e ver se sai um gênio daqui de dentro. E então eles passaram a mão e o gênio saiu de lá de dentro. E ele falou, eis que eu concedo a vocês 3 desejos, um para cada um. E os 3 olharam
se entreolharam e falaram, quem é que vai escolher primeiro? Vamos escolher aqui os mais velhos. Pronto, escolheram. E o gênio perguntou, então, o que você deseja, meu amigo? Só posso conceder um desejo, pense bem. E ele disse o seguinte, eu quero sair desse deserto, mas quando eu sair daqui eu quero ser alguém famoso. É para já. Sumiu, foi ser famoso em algum outro sítio. Aí o gênio disse então para os outros 2 amigos que ficaram, e vocês, o que pretendem? O outro, como já tinha ouvido que o amigo queria ser famoso, ele falou, olha, gênio, por favor, eu quero sair desse deserto, mas quando sair daqui, eu quero ser muito rico. Pronto, já está. E então, o último, supostamente que deveria ser o mais novo de todos eles, e o gênio disse, olha, pense bem, meu amigo, que eu já concedi os desejos para os outros 2, o que você pretende? E então esse amigo muito sábio disse o seguinte, gênio, por favor, eu quero os meus 2 amigos de volta. E os 2 amigos vieram. Aqueles 2 amigos, então, foram muito egoístas da parte deles, não é? Decidiram, então, o seu próprio caminho, o seu próprio desejo. E ignoraram que todos eles estavam na mesma situação. E hoje eu queria falar sobre Deus tem um plano para ti. E esse plano é impossível de você fugir. Nós não podemos fugir dos planos de Deus. Deixa eu ver se vou conseguir aqui controlar o PowerPoint. Vamos lá? Não estou conseguindo, meu amigo, se puder dar um toque. Pronto. Jonas, então, foi um homem que eu e você já conhecemos. Ele foi engolido por uma baleia. Eu vou falar sobre ele. Mas antes eu queria convidar a você, então, ficar de pé mais uma vez e vamos ler essa porção da palavra de Deus. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43. Muito bem. Vamos ler mais uma vez? 1, 2, 3. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43. Já esqueceram? Deixa eu voltar então. Vamos lá, mais uma vez. Amigo, me ajudem. Mais uma vez. 1, 2, 3. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43. Mais uma vez. Vamos lá ver se a gente vai conseguir diminuir agora. Pode passar, amigo. Mais um. 1, 2, 3. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isaías 43. Os irmãos estão com um bocadinho com a memória fraca. Vamos lá então, vamos voltar mais uma vez. Para o azul. 1, 2, 3. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías, capítulo 43. Muito bem, agora vamos, a última vez. Vamos lá para o branco, amigo. Mais um. 1, 2, 3. Ainda antes. E ninguém possa. As minhas mãos. Entendeu? Ai. Podem se sentar. Boa tentativa. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, 3. Pode passar. Há 3 fatores importantes que nós temos que ver.
que quando Jonas foi convidado a fazer uma grande obra, ele disse que não. Mas eu queria falar sobre 4 vertentes, que Deus tem um plano para ti e é impossível fugir. O primeiro deles é: Deus é persistente, Deus está presente, Deus é poderoso e Deus, Ele é paciente. Primeira coisa que quando nós podemos ver, você conhece a história de Jonas, pode passar. Pode passar. Você conhece a história de Jonas. Jonas estava então, tinha uma vocação. E Jonas capítulo 1 diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da sua presença. Quando nós falamos que Deus é persistente, é porque Deus, Ele opera de 2 formas. Quando Deus ordenou a Jonas que fosse a Nínive, Jonas desobedeceu. O que Deus faz quando o seu servo o desobedece? Ele faz 2 coisas. Ou ele dispensa a pessoa, diz: eu não preciso de ti. Ou ele faz com que aquela pessoa trabalhe para ele. E nesse caso, Jonas decidiu servir e obedecer a Deus. Mas antes dele servir e obedecer a Deus, ele teve que seguir algum caminho muito tortuoso. Quando nós não seguimos o plano de Deus, nós, muitas vezes, caímos em situações muito complicadas para nós próprios. Não porque Deus nos coloca naquela situação, nós próprios colocamos naquela situação. E Deus, então, Ele é tão persistente que Ele decidiu, mesmo assim, usar Jonas. No verso 4 nós podemos ver: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Como nós podemos nos lembrar da história de Jonas, ele pegou aquele barco, estava a fugir da presença de Deus, e muitas vezes o que acontece conosco é o que está descrito na última frase. Deus está desejoso em operar, Deus está desejoso em usar-nos, mas nós estamos a dormir, onde tudo ao nosso redor contribui para que nós venhamos ouvir Deus. Mas nós muitas vezes estamos a dormir profundamente. Quantas vezes já foi dito aqui na igreja: é o ano do serviço. Você e eu temos que conectar-nos, então, em fazer algo para o Senhor. Antes de fazer algo, temos que ser diante do Senhor. Por isso que Deus é persistente. Ele poderia usar outra pessoa, mas Deus quer usar-te. Eu não sei o que você tem pensado durante esses, acho que 4, quase 5 finais de semanas, que desde o dia que o pastor anunciou que o ano fosse ano de serviço. Nós já vimos os jovens a servir. Glória a Deus, fantástico. Mas nós temos uma cidade toda para alcançar. E eu agradeço a Deus porque o pastor ora sempre pela cidade. Muitas vezes estamos como Jonas. Deus disse no versículo 2: dispõe-te e vai à grande Nínive, a cidade de Nínive. E Jonas se levantou e foi, mas para o outro lado. O mover de Deus nesse ano é para servir. Portanto, não importa a idade que tenhas, Deus quer usar-te. E baseado nisso, nós podemos ver que Jonas, ele queria fugir da presença de Deus, e ele estava no porão, onde havia uma tempestade lá fora. O vento forte, a evidência de uma catástrofe, de uma tempestade é grande. É difícil dormir profundamente dentro de um barco. E num barco daquela altura, então, muito menos.
Mas quando nós estamos querendo fugir, achamos que podemos fugir da presença de Deus, nós parece que estamos adormecidos. E eu quero pedir para você considerar a seguinte frase: não deixe usar outra pessoa no teu lugar. Porque você foi criado, formado para ser usado por Deus. E Deus é persistente. Nem que você caia em sono profundo, vai ter que vir um capitão, como aconteceu com Jonas, e chacoalhar: Jonas, você está louco? Acorda! Nós estamos aqui quase a morrer e você está a dormir profundamente. Deus é persistente. Ele quer usar-te. Talvez Deus esteja falando nesse primeiro final de semana de fevereiro. É a altura já de você pensar no que vai se fazer. Porque Deus tem um plano para ti. E é impossível fugir do plano de Deus. Nós podemos ver em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, mas não vamos nos desanimar. Não fique desanimado. Você pode ser usado com aquilo que você tem. A segunda coisa que nós queríamos dar ênfase, pode passar, é que Deus está presente. Jonas foi engolido. Pode passar. Nós podemos ver então em Jonas capítulo 2, versículo 9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Depois que ele foi engolido pelo peixe, primeiro ele foi desprezado por todos aqueles que estavam no barco. Você conhece a história? Eu não quero dar ênfase na pessoa de Jonas. Eu quero dar ênfase naquilo que Deus estava a fazer e quem Deus é. E Jonas, então, foi engolido por um peixe. Nós não sabemos se era uma baleia, não importa. E foi lá no profundo, quando ele foi desprezado, ele caiu em si próprio, de que ele tinha seguido o caminho completamente contrário à vontade de Deus. Foi lá na imundície, dentro de porque não deve ser bom uma coisa lá dentro do estômago, não é? Imagine uma pessoa dentro do estômago de alguém. Agora imagine de um peixe grande. E Jonas ficou lá 3 dias, 3 noites. E foi lá que ele reconheceu o Senhor. Talvez você tenha pensado, mas Deus não está comigo, porque eu estou numa situação tão complicada. Meus amigos, Deus está presente em todo lugar. E é quando você clama a Ele que Deus ouve. E foi lá na barriga do peixe, desse grande peixe, ele fez uma oração. E ele disse o seguinte: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercaram. Todas as Tuas ondas, as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou em diante dos Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E foi ali, com essas últimas palavras, que o peixe então devolveu Jonas de volta à praia. Deus está presente nos momentos mais obscuros da minha vida e da sua vida. Em Salmo 22, versículo 10 diz: desde que eu nasci fui entregue a Ti, desde o ventre materno, Tu és o meu Deus. Eu não sei o que você pensa de ti próprio.
Mas o que Deus pensa de ti é que Ele adora, ou melhor dizendo, Ele ama estar na tua presença. Porque você é criatura dEle. E Ele quer estar ao teu lado. Quando as lágrimas correm, quando os momentos difíceis assolam, quando os médicos dizem que não há condição, não há mais solução, ou quando os problemas se abatem, Deus lá está, porque Ele é o teu socorro. Quando nós falamos então da vertente do serviço, sobre quem Deus é, porque Ele está presente, porque Ele é persistente, nós podemos ver Hebreus capítulo 13, verso 5 diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Eu não sei o que você tem acumulado ao seu coração, mas eu desafio-te a colocar no seu coração a palavra de Deus. Quando diz frases como essa: não te deixarei, não te desampararei. Nunca, jamais. Deus falou com um peixe, e Jonas foi lançado em terra seca. E não é maravilhoso ter um Deus que nunca nos deixa? Quem está presente conosco em todas as nossas horas mais sombrias? E além disso, Ele é um Deus que ouve sempre o nosso clamor. A terceira coisa que eu quero falar convosco é que Deus, Ele é poderoso. Jonas não queria falar àquele povo pagão, aquele povo que viviam dias completamente cegos à vontade de Deus. Mas a Bíblia diz algo tremendo. Pode mostrar. Tendo em visto o que eles fizeram, como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Deus tinha falado para Jonas: Jonas, vai a Nínive e prega para aquele povo, porque aquele povo precisa urgentemente conhecer a verdade. E Jonas disse que não, mas ele foi. Passou pela barriga do peixe, foi lançado pelo barco, e ele chega a Nínive. E ele prega então: arrependei-vos. Eis que os dias então da ira do Senhor virá. E essa era o discurso, não muito motivador, mas era um discurso que vinha da parte do Senhor, que aquele povo tinha que se arrepender. E Deus amava tanto aquele povo como amava Jonas. Mas Jonas não conseguia ver que ele precisava estar no centro da vontade de Deus. Porque quando Deus tem um plano, nós não podemos fugir. E o plano de Deus era salvar aquela cidade. E você conhece a cidade. Jonas foi a Nínive e pregou a sua mensagem de arrependimento e salvação para eles. E agora vemos a maior demonstração de que Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus ainda é poderoso e é capaz de salvar pessoas pecaminosas. Talvez aquele povo, aquela cidade, não merecia o amor de Deus. Não merecia o Deus de Jonas. Talvez esse era que tinha plantado no seu coração o próprio Jonas. Mas o amor de Deus, ele é persistente, porque Deus é persistente. O amor de Deus é presente, porque Deus é presente. E Deus, Ele é poderoso. Com uma simples frase: arrependei-vos, toda aquela cidade, através do mover do Espírito Santo, até o próprio rei se arrependeu. Talvez você pense: mas eu quero servir. E servir inclui falar do amor de Deus. Meus amigos, abre a tua boca. Nem que for para falar arrependei-vos, é o Senhor que vai fazer. É tempo de servir. Eu espero que você não deixe que os outros sirvam no teu lugar. Porque Deus te formou para servir. Porque Deus tem um plano para ti. E lembrando de que Deus é todo poderoso, nós podemos nos apegar em Jeremias capítulo 32, verso 17, que diz o seguinte: ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder, por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. E Deus quer alcançar por Timão,
Deus quer alcançar a tua casa. A grande questão é que Deus tem um plano para ti e você não pode fugir desse plano. E eu espero que você se disponha a usar daquilo que Deus disponibilizou a mim e a você, poder do Espírito Santo. E nessa liberdade você abre a tua boca e virtude virá sobre ti. E você declarará, no nome de Jesus, ser curado. E você vai declarar sobre aquele currículo, sobre aquele emprego vai ser meu. E você vai declarar, aquele parente, aquela mãe, o pai, vai converter-se. É preciso nós nos apossarmos da palavra de Deus, porque Ele tem um plano para mim e para você, e nós não podemos fugir dele. Dentro disso nós podemos ver, em Jó capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Jonas pregou e a cidade toda então se converteu-se. E ele então, em vez de se alegrar com o poder, com aquilo que Deus tem feito, é como os jovens, eu não sei se você se alegrou com aquilo que os jovens partilharam aqui. Em vez de se alegrar com aquilo que o Senhor tem feito, ele ficou aborrecido. Eu sabia, Deus, que você ia salvar, porque Tu és poderoso. Nós não podemos perder a excitação que Deus nos deu quando nós nos convertemos pela primeira vez. Quando nós convidamos Cristo para entrar na nossa vida, nós ficamos cheios de entusiasmo e nós podemos ver Deus operando em todas as coisas. Mas o tempo vai passando e nós vamos ficando cauterizados. Eu quero dizer aos irmãos que Deus está mais ativo do que nunca. Se você não tem visto a mão de Deus nesse momento, na sua vida, eu quero desafiar-te que você ore para que as escamas caiam dos seus olhos. Porque Deus tem movido, levantado gerações para que o nome dele seja glorificado e exaltado nos 4 cantos desse planeta. Porque Ele é poderoso, porque Ele é persistente e porque Ele é um Deus presente. E Ele tem um plano para ti e tu não podes fugir desse plano. Lá na Índia, uns missionários recentemente pediram autorização para o governo para ir na cidade mais complicada daquele país para pregar o Evangelho. E o governo disse que não, de forma alguma, eu não quero receber vocês aqui. Mas um grupo de missionários se propôs em apresentar o projeto e falar para aquele governo: nós queremos evangelizar as pessoas. E o governo disse que não. E o governo então recebeu uma coisa que é uma ferramenta chamada 4 leis espirituais. E ali vem contendo o plano da salvação. E o governo então, quando soube que aqueles missionários chegaram ali, naquela cidade, o governo ficou mesmo aborrecido com aqueles missionários. E quando o próprio governo, uma autoridade, mandou os policiais irem lá para aqueles missionários e apreenderam todo o material evangelístico. Só que o material evangelístico só tinha distribuído para uma pessoa só. E tinha sido distribuído no aeroporto. E o governo ficou mesmo aborrecido. Expulsou aqueles missionários e também eles apreenderam todo o material evangelístico. Para vocês verem como Deus é. E o governo, então, sabendo que de alguma outra forma aquele material tinha sido enviado por correio para algumas igrejas perseguidas ali, o governo, em vez de tentar localizar aquele material, aquele plano da salvação, o governo fez o seguinte: o governo pegou aquele material apreendido e colocou nos jornais e mandou publicar: não leiam esse material, o plano da salvação. E colocou tudo lá, tudo que estava escrito no material. Mas muitas vezes nós pensamos: Deus realmente não está conosco. Mas eu quero dizer-te
Que quando Deus tem um plano, nós não podemos fugir dele. E o jornal de maior circulação do país publicou o material evangelístico todo. Muitas pessoas então conheceram a Cristo. E eu quero dizer para os irmãos, isso está acontecendo nesse momento. E Ele quer fazer isso com Portimão, quer fazer isso na tua casa. Porque Ele é um Deus presente, Ele é um Deus persistente, um Deus poderoso. Em Efésios capítulo 6, verso 10 diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O poder de Deus está à sua disposição. E por fim, Jonas pregou então, e ele ficou aborrecido com o Senhor, e ele foi para um monte para ver aquilo que Deus ia fazer com aquela cidade, mas o povo se arrependeu. O próprio rei então pediu para toda a nação se vestir de um pano de saco, se arrepender e reconhecer que Deus é Deus. E a cidade foi salva. E Jonas então, no seu desespero, na sua pequenez, no seu egoísmo, ele depois viu a cidade toda salva, e ele teve uma prova com Deus. Pode passar. Isso demonstra que Deus é paciente. Ainda dá tempo, irmão, para eu e você nos envolvermos ainda mais no serviço. E esse ano Deus vai fazer grandes coisas. E ele então orou ao Senhor, e Deus então ouviu a oração. E em Jonas capítulo 4, verso 4, diz o seguinte: o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Por que Deus falou isso para Jonas? Porque ele ficou bravo com o Senhor, porque o Senhor tinha salvado. Mas depois o próprio Jonas reconheceu, e ele agradeceu a Deus. E ele então, ele deve ter, depois daquilo que Deus fez, ele deve ter se sentido muito, como eu posso dizer, muito bobo na palavra, aquilo que nós chamamos no Brasil. Porque Deus fez grandes coisas, mas ele não se alegrou, ele não se envolveu. Por isso eu quero chamar a atenção em 3 coisas. Por isso que eu coloquei ali 3 imagens. Uma cabeça, um coração e uma mão. Não sei aquilo que você tem pensado, mas é importante que você disponibilize a sua capacitação para o serviço. Por isso é uma cabeça, a sua capacitação. Eu não sei como está o seu coração, mas eu penso que aqui na igreja há desafios o suficiente para que você venha abraçar com todo o seu coração as missões que a igreja tem aqui. Como a própria irmã Raquel vai viajar. Se o irmão tem recurso, abençoe essa irmã. Invista. Deus vai recompensar-te. Porque Ele é o mesmo Deus que te deu o recurso. E esse recurso talvez esteja guardado para uma coisa. Irmãos, o dinheiro guardado não vai resolver a tua vida. Abençoa e investe em vidas que estão disponíveis. Porque se calhar, esse é o plano que Deus tem para a tua vida. E você não pode fugir dele. Se você tem alguma coisa reservada, é melhor se calhar colocar à disposição do Senhor, antes que esse recurso vá para uma coisa que você não tinha planeado. E é isso normalmente que muitas vezes acontece. Eu sou missionário e também vivo das ofertas. Eu vivo do Senhor, deixa eu melhor dizer. Eu dependo do Senhor. Mas quando um irmão se disponibiliza de coração a entregar os recursos, como fizeram a primeira igreja primitiva aos pés dos apóstolos, irmãos, coisas tremendas acontecem. Deus vai dar infinitamente mais do que o irmão imagina ou pensa, conforme foi lido aqui. E por fim, eu quero que você pense que é maravilhoso ter um Deus que é paciente. Embora nós venhamos falhar e pecar e falhar, estarmos distantes, Deus está sempre disposto a nos abraçar de volta. Deus está sempre disposto a nos dar mais uma chance. 2 e 3. Talvez tenhamos pessoas aqui que ainda não se quebrantou com relação àquilo que Deus espera de você como perdão. Pessoas carregam anos e anos algo que aconteceu e não conseguem se perdoar. Eu quero dizer para o irmão, enquanto o irmão não abrir mão desse perdão e perdoar-se a si próprio, Deus não vai usar-te. Foi isso que aconteceu com Jonas. Ele precisava, então,
ter um encontro com Deus que é paciente. Porque nós já vimos, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem vai impedir? Por isso, irmão, é tempo de nós abrirmos mão dos nossos planos, das nossas idealizações, para ouvirmos a voz dele e unirmos aquilo que Deus está a fazer. Em Salmo 86, verso 15, diz o seguinte: mas tu, Senhor, é Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Irmãos, Deus é paciente e Ele espera que você se renda. E render-se a Deus é viver o plano que Ele tem para você e para mim. Porque eu e você, nós não vamos conseguir fugir do plano que Ele tem para você. Eu espero que nessa noite você tenha de alguma forma sido tocado por aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas isso é só possível no nome de Jesus. Aquilo que você pretende servir, aquilo que você pretende dar, aquilo que você pretende entregar ao Senhor, é por isso que a mão está ali. É momento de entrega. Talvez você entregue a sua mão para ajudar os outros. Talvez você entregue os seus recursos para que Deus venha abençoar mais vidas. Uma coisa é certa. Se você pensar, por que eu vou entregar? É tudo que eu tenho. Lembre-se da viúva pobre. Ela deu o que tinha. Mas Deus viu no coração dela que ela estava a entregar tudo que ela tinha. E eu e você temos que entregar tudo que temos. Lembra-se daquele menino que tinha 5 pães e 3 pães e 5 peixes? 5 pães e 3 peixes. Deixa estar. Ele entregou. E Jesus, então, em vez de reclamar, ele agradeceu. E houve a multiplicação, e houve muito mais do que eles esperavam. Sobraram ainda 12 cestos. É porque Deus tinha um plano. E eles não podiam fugir daquilo. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Eu espero que você esteja aqui, jovem, já falei demais. Eu espero que você que está aqui, se você é jovem, renda-se, abre mão de tudo aquilo que pode te desviar daquilo que Deus tem para ti. Se você está pensando num namorado, numa namorada, se foge daquilo que é a vontade de Deus, abre mão, porque Deus tem algo melhor para você. Não tenha medo de servir ao Senhor, porque quem serve ao Senhor tem tudo que nós precisamos, porque o Senhor de todas as coisas é conosco. E Ele não vai deixar faltar nada. Ele vai cumprir as suas promessas porque Ele é fiel. E é isso que eu queria falar com os irmãos. Que você venha então se render a Deus. Render os seus recursos, a sua capacitação e entregar diante dos pés de Jesus Cristo. Por isso eu quero orar com você. Senhor Deus, queremos te agradecer por aquilo que o Senhor é para nós. Nós não queremos que o Senhor use outra pessoa. Queremos que o Senhor nos encontre nos teus planos. Queremos que o Senhor olhe para a nossa vida, não como alguém que lamente por aquilo que o Senhor tem feito, mas alguém grato. Assim como Jonas reconheceu posteriormente que tu és o Deus da salvação. Por isso que nós queremos ver pessoas salvas, queremos ser usados para a salvação desta geração. E se alguém aqui nessa noite, que ainda está perdido como Jonas, alguém que esteja talvez distante, fugindo da presença do Senhor como Jonas, que nessa noite ela venha convidar ao Senhor, pedindo: Senhor, ajuda-me. Eu quero ser encontrado nos teus planos. Eu não quero fugir mais. Eu quero estar no centro da tua vontade. Por isso eu abro mão dos meus planos, idealizações e projetos para vivermos e para viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor encontre, Pai, esse coração que está sedento de ti, seja lá na internet, seja aqui neste templo. Que o Senhor venha mudar vidas, que o Senhor venha continuar enchendo-nos com teu Espírito e que nós possamos ser cheios das virtudes do teu Espírito, no nome de Jesus.
Amém.